Rafael Tadashi, sou editor de vídeo generalista. Eu também estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre uma grande profissão já que ajuda aí o mundo todo, que é a parte de engenharia. Adriano Kel, gratidão, muito obrigado, viu? Conta aqui para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional e como que foi a escolha da profissão. Isso é interessante porque foi dentro do ensino médio. Então, completei 17 anos ali, eu tinha a dúvida, né, que cargo eu quero, que profissão eu quero ter na vida. E aí eu tinha uma leve inclinação para o audiovisual, a questão de comunicação, mas aí eu refleti um pouco melhor naquele momento e decidi fazer por engenharia. Engenharia, né, elétrica. E aí, passado um tempinho, eu acabei decidindo por engenharia de controle e automação. Então, a minha profissão hoje sou engenheiro de produto. Na verdade, estou trabalhando como especialista de gerenciamento de produtos e numa multinacional, né, num ramo automotivo. E eu sou do norte, Manaus, Amazonas. Que bacana! Então, aqui você está tendo dificuldade em achar o pirarucu? Alguns peixes... Sim, já conhece, né? Eu fui para um local específico aqui, né, que é uma peixaria em São Paulo. E aí eu pude provar um pouco da farinha, um pouco de um guaraná que é específico lá do norte, chamado Paré. E aí eu me senti um pouquinho em casa, mesmo estando em São Paulo. Tá, mas aqui o peixe aqui é mais caro que lá, né? Confesso que sim, foi bem mais caro, mas eu conversei com a pessoa que me atendeu, né? E aí ela falou que, por exemplo, o refrigerante, ela disse que vem via aéreo, porque se vier via navio, vai demorar 3 meses, então vem via aéreo e às vezes se for latinha de refrigerante, ele acaba estufando devido à pressão. Perfeito. E o peixe, ela disse que também vem na mesma condição, né, via aéreo, e aí por conta disso acaba sendo mais caro do que comer propriamente lá no norte. Ok. Como é que foi a sua adaptação aqui em São Paulo? Eu considero São Paulo como um estado de miscigenação, porque no meu local de trabalho mesmo tem gente do Nordeste, realmente do Norte sou somente eu, né? Mas tem pessoal do Sul, tem pessoal do Centro-Oeste e gente aqui do Sudeste. Então, assim, essa questão da miscigenação acaba sendo algo interessante porque cada um já tem as suas diferenças e é interessante porque isso acaba fazendo com que a gente expanda o nosso conhecimento e a forma de relacionar, porque eu venho do Norte, né? Então lá eu só convivia com pessoas do norte. Então a gente tinha a mesma cultura, a mesma vivência, a mesma história. Também, né? Nós éramos iguais. Acho que você percebeu, né? Que eu falo R um pouquinho, eu falo o tal do porta, igual você fala o porta. Mas enfim, eu estou tentando neutralizar porque algumas coisinhas a fono está me ajudando quanto a isso. Que bacana. E saudades de lá de vez em quando? Não, bate, muita saudade. Domingo, por exemplo, eu senti bastante saudade. E eu tinha, né? Essa parte é interessante, porque sair da sua zona de conforto, da sua comodidade, eu já tinha, eu vou dizer assim, uma profissão e uma condição de vida organizada e segura. Então, quando eu saí, né, do meu estado, fui para um outro, eu saí da zona de conforto, eu saí daquela tranquilidade e era tudo novo, era sem colegas, sem amigos, tinha um emprego, porque eu vim para cá transferido, né, no caso eu consegui uma oportunidade de emprego, então eu me mudei por causa da empresa. Mas eu tive que conquistar tudo, tive que fazer meu nome, mostrar quem eu era. Isso não se prova do dia para a noite e nem se faz numa folha de papel nem numa foto. Você realmente tem que provar. Não é que você tem que provar, mas é que a experiência e o dia a dia, o convívio te mostra quem você é. Então, hoje, depois de 1 ano e 2 meses, 3 meses, eu estou mais seguro, já consegui consolidar um pouco esses degraus aí de quem eu sou e São Paulo realmente me abraçou. Que bom, maravilha. É porque muitas vezes o pessoal que vem de outros locais, eu mesmo que vim do interior para a capital, interior de São Paulo para a capital, no começo, dependendo das pessoas que você conhece, você sente um pouco mais frio assim, em relação ao contato diário, né? Isso é verdade, porque assim, a gente do norte, a gente
existe o contato do toque físico, o verdade. abraço e tudo mais. Então, assim, eu passei um período no Até o estado sorriso, do né, Paraná, tudo mais. e aí o pessoal, por ser um local frio, as pessoas andam muito com as mãos dentro seja do casaco ou a mão no bolso, e até o cumprimento é só talvez um leve aceno de cabeça e às vezes não mais do que isso, né? E aí realmente eu sou muito da pessoa por causa da cultura de abraçar, lógico, eu não sou da pessoa que também fica te cutucando enquanto que a gente fala, ó, até essa palavra, cutucando, né? Então eu não sou muito disso, mas também eu não sou uma pessoa muito fria. Eu preciso desse contato porque já é a minha vivência. Então aqui eu confesso que eu senti isso, mas no geral as pessoas são mais educadas, assim, né? Não em relação aos outros estados, mas é a questão da educação porque por causa da miscigenação, você não sabe qual é a cultura da pessoa, então o comportamento prioritário é a educação. Perfeito. E no trabalho aí, quando você entrou, se formou e começou a trabalhar, já tinha uma área de automação muito grande, né? Já. Eu entrei, na verdade, meu primeiro cargo foi técnico de automação industrial, e aí com o passar do tempo lá dentro foi evoluindo, virei técnico de engenharia como um todo, depois técnico de processos, melhoria contínua, analista de processos, engenheiro de produto, engenheiro de desenvolvimento de produtos, especialista de projetos, e agora uma espécie de PMO, que é uma pessoa que organiza processos e transcreve ele num linguajar técnico ou de um linguajar técnico para um linguajar mais receptivo, mas enfim, o que essa pergunta gera como resposta? A questão da automação, e um dia tudo foi muito manual, foi muito braçal. Sim. Então hoje realmente a vida está muito mais fácil. Eu falo de linha de produção, trabalhei muito em linha de produção numa multinacional de celular que era a Nokia. Okay. E aí eu trabalhei lá, então assim, fazer, por exemplo, 500 aparelhos por hora era uma luta, por dia era uma luta. Hoje, talvez, há linhas de produção que fazem 500 por hora. Então, o mundo mudou totalmente. E com menos erros. Com menos erros, porque isso, querendo ou não, esse é a base da engenharia, que é reduzir a quantidade de erros por hora, né, por produção, e é isso reflete, teoricamente, do produto lançado no mercado. Perfeito. E essa parte de gerente de projeto, né, é muito importante porque você acaba trazendo para a sua vida também. Mesmo que você mude de área ou vá para qualquer tipo de coisa, aquela ideia de início, meio e fim, isso, os gargalos, aquilo que precisa ser melhorado ou trocado, ele incorpora e ajuda em tudo. Eu acredito assim, que por mais que eu tenha feito a graduação em engenharia de controle de automação, tenha a pós-graduação em gerenciamento de projetos, eu aprendi que ele é mais da minha vida do que propriamente uma técnica que você aprende. Lógico, são softwares, são ferramentas que você vai aprender a lidar, depende da empresa, como é que ela lida com aquilo, depende do nicho de produtos que aquela empresa está trabalhando. Atualmente eu estou no ramo automotivo, então é uma outra pegada trabalhar com carros. Um dia eu trabalhei com celulares, outro dia eu trabalhei com câmeras. Então esse nicho depende dos softwares, mas falando sobre gerenciamento de projetos, eu mais trouxe coisas da minha vida e imprimi na profissão do que propriamente peguei a matéria do módulo 1, 2 ou 3 da pós-graduação e levei para dentro da profissão. Lógico que a técnica me especializa, mas a minha vivência me faz ter êxito na minha profissão e atividade. Que bacana. Você me fez lembrar, em década de 70, eu era técnico ainda, antes de fazer engenharia. Sim. E eu atendia pela antiga Telesp a Volkswagen. Era uma cidade ali. Eu visitava a linha de produção, o que você via de pintor mesmo, pintando manualmente os carros, aquele pessoal encaixando as rodas, mas tudo manual, né? Hoje é todo robô que se encaixa a pintura, né? Mas continue. Sem dúvida, pegava levantava o macaco, né? O carro, encaixava, baixava, apertava manualmente os parafusos ali e tal, e hoje é tudo automático, né? Tem linhas de produção que eu estava estudando recente,
que a cada 45 minutos sai um carro montado. Aí fala assim, mas como que um carro montado em 45 minutos? Porque o robô fixa, né? E aí ele percorre aquele caminho todo ali e as pessoas que se encaixam fazendo, né, seja o pneu, seja a parte de cima, seja a pintura, enfim, essas coisas todas. Que bacana. E na parte de engenharia em si, eu sei que você sempre tem vários sonhos, eu quero que você volte outras vezes para falar. Mas tem alguma coisa na área de engenharia que ainda te causa uma curiosidade que você gostaria de desvendar? Ou algum tipo de empresa diferente? É o seguinte, é uma coisa que não é muito segredo, é que o mundo tá se transformando em algo digital. Então, assim, para mim, algo que não é um ponto de interrogação porque eu nunca me aprofundei, mas que para mim gera essa curiosidade. É como o algoritmo dos softwares e das suas redes sociais fazem a leitura do que você mais gosta e também te devolve mais opções daquilo que você gosta. Então, quando você acessa ali carros e tudo mais, então YouTube, as redes sociais começam a ver muitos artigos voltados para isso, né? Sim. E até propagandas também pela internet como um todo. Então, essa questão da engenharia de software é uma coisa que me cativa muito, né? E gostaria de entender mais a fundo de como funciona por trás do algoritmo para fazer essa ponte entre o que está no teu cérebro, no teu coração e transformar em algo real ali na tela do teu celular e computador. Tá, ok. Bacana. E nessa área você tem escrito livro, alguma coisa? Eu tenho uma editora. Não, então a gente vai manter contato, porque existe sim um princípio, né, um esqueleto ainda de um artigo um pouco mais extenso de 50 páginas, mas voltado para o ramo técnico sobre gerenciamento de projetos, pegando toda a experiência e mostrando que não é necessariamente a questão do módulo da universidade, da pós que vai fazer, mas um pouco do que você já vive na sua vida que você vai levar para lá. Então eu faço essa mesclagem para que você também não transforme o cargo de gestão de projetos como uma coisa, nossa, é o supra-sumo, são os deuses do Olimpo. Não, é uma coisa que praticamente você já faz isso no seu dia a dia. Só vai ser certificado para tal e, claro, colocar em prática, né, de uma forma mais alinhada com o nicho de produto que você esteja trabalhando. Ou seja, você vai adaptar dentro das normas o mundo real. Isso, praticamente é isso aí. Eu escutei esse conselho exatamente o que o senhor está falando, de um diretor de uma empresa, e ele falou, eu perguntei, eu estou com intenção de fazer gerenciamento de projetos, o senhor me aconselha? Ele falou, não, faça uma pós que não se encontre facilmente no mercado, porque gerenciamento de projetos, cada um faz na sua vida, e aí só vai se certificar, mas faça uma coisa que seja difícil encontrar no mercado. Mas eu acabei fazendo gerenciamento de projetos e cheguei lá, descobri que praticamente o que eu aprendi na pós era o que eu fazia no meu dia a dia. Vai, perfeito. Volte outra vez. Fala as tuas redes sociais, nós vamos escrever aqui também. Eu padronizei, tá como @ né? Adriano.kehl, KEHL.oficial. Então eu acabei associando a todas as redes sociais, entre Facebook, Instagram, TikTok, só do LinkedIn, que é um pouquinho diferente, que é Adriano-Kehl. Mas esse sobrenome não é tão difícil de encontrar no mercado, aí se digitar aparece lá. Gratidão. Muito obrigado. Eu agradeço. Entendi. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional Adriano Kehl, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.